9h22, de volta ao vivo para todo o Brasil pela nossa querida Rede Vida de televisão com o nosso Mais Vida desta sexta-feira. E claro, chegou a hora do nosso bate-papo sobre saúde. É isso mesmo, Fabinho. E hoje nós vamos falar sobre as causas, os sintomas, os tratamentos e a prevenção da trombose, doença que mata cerca de 1 milhão de pessoas ao ano. É muita gente, né? Mas graças aos exames preventivos e atenção aos sintomas, é sim possível identificar o problema a tempo e evitar consequências mais sérias. E quem já está aqui com a gente para falar sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas é a cirurgiã vascular, doutora Ana Karina. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Mais Vida. É um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. Bom, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é a trombose, né? Tem muita gente que não sabe o que é. Certo, ótima pergunta. A trombose, ela acontece quando tem a formação de um coágulo de sangue dentro de alguma veia. Então, ela pode ser formada ou em veias superficiais ou em veias mais profundas, que nós chamamos de trombose venosa profunda, que é a mais grave. E quais são as causas? Tem várias causas. Qualquer causa que leve a uma alteração da coagulação do sangue pode propiciar a formação desse trombo. Quais são as principais? As principais causas são imobilidade prolongada ou após alguma cirurgia, ou após algum trauma, uma fratura, que a pessoa fique muito tempo acamada, isso propicia a formação de trombos. Viagens longas também, porque a pessoa fica na mesma posição durante muito tempo. Neoplasias, então câncer, aumenta o risco de ter trombose. O uso de hormônios em mulheres, ou anticoncepcional, ou terapia de reposição hormonal, também pode aumentar o risco. O tabagismo é outro fator, então o cigarro também aumenta o risco de trombose. Tem várias coisas. A idade? A idade também. Os estudos mostram que a idade acima de 40 anos tem um risco maior também de ter eventos trombóticos. Então, só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, qual que é a diferença da trombose aguda para a crônica? A trombose aguda é aquela que tem poucos dias. Geralmente é um quadro recente, com dor, com inchaço nas pernas. A trombose crônica, na verdade, ela vai ser uma sequela daquela trombose aguda. Então, uma trombose aguda muito grave, principalmente quando acomete as veias da virilha ou a veia aqui atrás do joelho, que é a veia poplítea. Às vezes, esse trombo, ele entope a veia e não desentope. Então, esse paciente tem uma síndrome pós-trombótica, ele tem uma sequela dessa trombose, então ele vai ter inchaço na perna que às vezes não regride, ele pode ter a formação de úlceras, né, o aparecimento de feridas na perna. Então, essa é basicamente a diferença entre a aguda e a crônica. Agora, existe algum tipo de trombose sem ser das pernas? Existem, por exemplo, trombose em outros membros do corpo, não? Sim, a trombose pode acometer os membros superiores, pode acometer as veias do intestino, então pode ter trombose em vários outros sítios, mas a mais frequente é nos membros inferiores. A mais visível, principalmente, né? Sim, e mais frequente também, geralmente acomete as pernas. Muito bem, a gente tem umas imagens, né? Vamos ter uma imagem? Vamos colocar para você poder explicar melhor para o pessoal de casa? Isso. Certo. Essa imagem, na verdade, ela mostra uma veia que tem as válvulas, tá? Então, esse sangue, ele tá só subindo. A direção do sangue nas veias, ele vai das pernas para o coração. Certo. Tá? Por algum motivo, ali formou, bem na paredezinha da veia, formou um coágulo. E esse coágulo, ele vai aumentando, porque o sangue continua passando por ali e outras células do sangue continuam grudando. Então, esse coágulo vai aumentando. Então, a trombose seria basicamente isso? Basicamente isso. É um coágulo que forma dentro da veia e ele vai entupir essa veia. Olha que perigo, gente. Perigoso, né, Fabinho? Perigoso. Aliás, uma perguntinha rápida. Eu sempre ouvi dizer que quando esse coágulo, né, ele se desprende, ele pode causar algum tipo de acometimento, tipo um AVC. Isso é possível ou é mito? Não, na verdade não é um AVC. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, se esse coágulo sair da perna, ele pode migrar, ele pode ganhar circulação e parar lá no pulmão. No pulmão? Que aí é o embolismo pulmonar, que é muito grave, pode ser fatal, é um quadro muito grave. É a pior complicação de uma trombose venosa profunda. Entendi.
Bom, nós já vamos continuar com esse assunto, tá super interessante. Você pode enviar a sua pergunta para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a sua pergunta ao vivo aqui no programa. Mas agora eu tenho um recado bem bacana com o Paulinho. Dá só uma olhada. Paulinho! Olá em casa, magnésio. Boa noite para você, sim. Magnésio é bom também para os estudos, não é? Para memória. Olha aí. É importante, então você já vai ligando 0800 591 1101. Já peça esse que é o produto mais vendido em suplemento alimentar da televisão brasileira. Duas cápsulas por dia. ao dia. Eu tomo. Você também toma. Sim. Ajuda a fixar, inclusive, o cálcio. No Você organismo. que toma cálcio, a senhora, o senhor que nos acompanha há muito tempo aqui, sabe que se você toma cálcio, o cálcio vai embora se você não tiver um fixador. Sim, porque o magnésio, ele fixa o cálcio nos ossos. Se você não tiver o magnésio, o que acontece? O organismo vai expelir aquele cálcio. Pois é. E aí você progride com a osteoporose, que não é o que a gente quer. Outra coisa que é muito importante, você sofre com úlcera, gastrite, queimação, azia, você toma o nosso magnésio da Joy Suplementos com vitamina B6 e B5, eu vou dizer uma coisa, é sensacional. E quem conta um pouquinho pra gente é a nossa querida Claudete Troiano. Fala, Claudete! Você sabia que pode estar tendo problemas de insônia por deficiência de magnésio? E que se estiver com deficiência de magnésio, muitos outros minerais não serão absorvidos pelo seu corpo? É disso que eu quero falar. E que doses diárias de magnésio podem melhorar muito as dores causadas pelos mais de 300 tipos, gente, de enfermidades causadas pelo reumatismo. Pois é. Quando a artrose apareceu, eu comecei a viver com muitas dores. Eu não tinha os movimentos legais mais dos dedos. Eu conheci o magnésio através de um comercial de televisão. A gente fica pensando, mas será que isso vai dar certo? O magnésio, que é um suplemento, virou meu xodó. Minha vida mudou mesmo, de verdade, completamente. Ligue agora, 0800 591 1101. Comprou? Ganha um presente. Pagou com cartão? Ganha 2. Maravilha, né? Coisa só? boa. Nosso magnésio. E olha só, para você ter um sono de qualidade, ele é excelente porque ele é o único mineral que vai ativar a serotonina. É o hormônio do sono contínuo. Inclusive, para os alunos, né, que precisam, por exemplo, aí nessas provas todas, dormir bem é fundamental. Verdade. Você pode utilizar o magnésio. Aí você tem a redução de estresse e ansiedade, tem a promoção do bem-estar, reduz câimbras e formigamentos, é um potente analgésico natural para dores nas pernas, juntas, articulações, principalmente artrite, artrose e reumatismo, que dói muito, Fábio. Verdade. Então você começa a tomar o magnésio, é sensacional. Outra coisa, previne depressão, que é o mal do século, insônia e mais de 200 doenças reumáticas. Esse é o nosso magnésio, mas tem que ser da Joy, de procedência, de qualidade, que você conhece e você confia. Agora, para tudo que você está fazendo, porque tem uma promoção sensacional hoje, certo, Paulinho? O kit completo, aí você vai pagar no boleto bancário, eu vou te mandar um presente surpresa, divido no boleto em parcelinhas pequenininhas. Agora, se você pagar no cartão de crédito, nos próximos 10 minutos tem um preço mais do que especial, eu vou te mandar 2 presentes. O primeiro é o Squeeze, que alumínio, todo mundo quer, automotiva demais. E o segundo você vai escolher ou o terço de hematitas pretas ou o colar de Nossa Senhora. Lembrando que nos próximos 10 minutos você pode pagar em 10 parcelas no cartão com frete grátis para todo o Brasil, ligação grátis também e o que é melhor, nos próximos 10 minutos tem aquele preço camarada que é um preço menor. Então corre para o telefone e a ligação é grátis, certo, Fábio? 0800 591 1101 0800 591 1101 é o original. Esse é o magnésio que eu tomo, quelato original, enriquecido, da Joy, é o melhor do Brasil. Exato, falou tudo. Ligue lá, boa noite, Paulinho. Por dia, vale a pena. Bom, a gente vai continuar o nosso bate-papo a respeito das causas, sintomas e tratamentos da trombose com a cirurgiã vascular, doutora Ana Carina. Doutora, agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui um equipamento que você trouxe pra gente, que inclusive vai nos permitir explicar para o telespectador e para a telespectadora que nos acompanha como é feito o diagnóstico, não é isso? Certo. Esse aparelho é um aparelho de ultrassom, igual tem nos laboratórios, só que ele é mais compacto, ele é um aparelho portátil. E o diagnóstico da trombose, além do diagnóstico clínico, com o exame físico, avaliando a história do paciente, como é que está a perna, se está inchada, se não está, esse exame é o que avalia a circulação. Então, ele vai avaliar aquelas veias profundas e ele vê o coágulo dentro da veia. Então, ele consegue mostrar em qual lugar da perna
quitar esse coágulo. É possível a pessoa ter trombose e não estar com a perna inchada, doutora? Sim, é possível. É possível? Alguns casos podem ser assintomáticos, Poxa. ou pode ter uma dor inespecífica, ou uma queimação. Então, é possível. Então tem que ficar atento sempre, né? Cuidar sempre da saúde. A gente pode mostrar como funciona mais ou menos esse aparelho para o pessoal de casa? Sim, eu vou mostrar aqui no braço, tá? A pessoa tá tão transparente que nem precisa do aparelho para achar as veinhas aqui. Então, com esse aparelho, a gente consegue, na verdade, aqui eu tô vendo uma artéria, tá? Eu tô vendo... Aqui, deixa eu pôr pra cima. Eu consigo ver a artéria pulsando e quando eu aperto... Deixa eu só ajustar. Eu tenho sangue azul. Tá? Esse que tá em vermelho é a artéria. E o que é aquele azul que aparece? O azul são as veinhas. Deixa só eu acertar ele aqui. Certo? Então, a artéria, ela tá aqui pulsando. Quando eu aperto, Olha que legal. em azul, eu consigo ver a veinha enchendo do lado da artéria. Então, na verdade, a gente faz esse exame, seguindo todo o trajeto da veia, avaliando todo o fluxo dela, para ver se tem algum lugar que ela esteja obstruída ou não. Como é que a gente percebe, por exemplo, essa veia, ela está A gente está vendo uma no artéria tamanho aqui, normal. ó. Aí do nada ela para. É porque tem uma obstrução? Não, é porque eu tô olhando ela... Preocupada já. Não, do jeito que eu tô vendo, eu consigo ver que tem a artéria aqui em vermelhinho e as duas veinhas que acompanham ela estão enchendo, tá certinho. Tá? Então, a gente vai seguindo, em cada segmento, avaliando como que tá. Quem tem trombose, geralmente, as veias... Porque essa daí é uma veia normal, vamos dizer assim, ela tem uma veia um pouco mais dilatada ou nem sempre? Geralmente, sim. Geralmente fica mais dilatado Atrofiado, e tem... né? Ela dilata porque o trombo dentro dela faz ela ficar mais gordinha. Entendi. E outra manobra que a gente faz é tentar ver se essa veinha, se ela comprime. Então, a gente identifica aqui, ó, e eu aperto, ela tem que sumir. Quando eu faço isso com uma veia que tem trombo dentro, ela não desaparece. Ela Então, fica isso na tela. ela continua gordinha, ela não desaparece. E tem vários outros sinais que a gente tem que avaliar no ultrassom também. Muito É um bem. exame bem complexo, é um exame demorado. Agora, a gente escuta muito falar de varizes, né? A preocupação com relação às varizes é muito grande. Qual é a probabilidade de uma varize virar trombose, por exemplo? Existe um risco aumentado. Quem tem varizes tem um fluxo lentificado dentro da veia. Então, acaba tendo uma estase sanguínea, que a gente fala. Porque a veia tem válvulas. Essa válvula ela serve para ajudar o sangue a só subir em direção ao coração. Quem tem varizes tem um probleminha dessas válvulas. Esse sangue começa a refluir, ele começa a descer. Então, a gente tem um sangue que acaba ficando parado ali. E isso aumenta a chance de ter trombose. Doutora, quais são os tratamentos e qual que é aquele que é considerado mais eficaz para quem tem uma trombose mais avançada? A trombose, ela sempre é tratada com medicamentos que vão afinar o sangue do paciente. Então, eles podem ser ou medicamentos que são injetáveis, e hoje em dia tem medicamentos também mais modernos que são tomados por via oral. Certo. Mas qualquer tratamento vai precisar anticoagular o paciente, que é afinar o sangue. E quais as... São aqueles remédios, desculpa, Dani, aqueles remédios que você toma que o sangue não consegue coagular, é isso? Isso Não mesmo. é muito perigoso esse tipo de medicamento, doutora? Ele tem, o paciente apresenta um risco de sangramento, mas não é tão alto. A gente tem que pesar o custo-benefício, né? A gente precisa anticoagular para esse trombo não migrar, para não ter uma embolia pulmonar. Entendi. Então, que existe o risco de sangramento, existe. Mas os benefícios Controlado. superam o risco. Tá. Agora, quais são as complicações no caso de uma pessoa não perceber que está com trombose ou não buscar ajuda, não preciso, não vai acontecer nada? O que pode acontecer? A complicação mais grave é a embolia pulmonar, que é quando esse coágulo, então, ele se desprende dessa veia, igual tinha na imagem anterior, o coágulo solta da veia, ele ganha a circulação e vai parar lá no pulmão. Isso é um quadro muito grave, pode ser fatal, é extremamente grave. E a outra complicação que é a síndrome pós-trombótica, que é o paciente ter uma sequela para o resto da vida, que ele vai ter aquela perna mais inchada do que a outra, pode aparecer ferida, tudo porque não tem uma circulação funcionando adequadamente. Muito bem. A gente está vendo aqui algumas coisas que eu conheço algumas pessoas que têm trombose, minha mãe teve trombose, e isso aqui parece ser o fim do mundo, né?
É verdade. Não é verdade? Ninguém quer usar. Que são as meias famosas. Queria que a senhora explicasse um pouquinho, assim, quais são as meias ou quais são as mais utilizadas e se elas realmente funcionam, né? Porque elas prendem mais a perna. Como é que funciona isso? Elas força ajudam. a perna a fazer a circulação funcionar, é isso? Isso, a circulação, por que ela funciona da perna, né? O que ajuda muito? A bomba da panturrilha. Então, a panturrilha funciona como se fosse um coração na nossa perna. Tem gente que fala que a panturrilha é o segundo coração. É o segundo coração. Né? Então, a meia, ela acaba ajudando nisso. A gente tem um acúmulo de sangue ali nas pernas, por conta da trombose, das varizes. E a meia elástica, ela ajuda esse sangue a não ficar tão acumulado ali na perna. O que muda? Nós temos vários tipos de meia elástica, tem várias compressões, vários tamanhos. Tem meia que vai até abaixo do joelho, tem meia que é 7/8, que é aquela que vai até a coxa. Então, e elas são mais firmes, né? Não é uma meia calça comum. Não, que às não é vezes uma quem meia tá calça vendo comum. no vídeo não consegue perceber tanto. É uma meia de alta compressão mesmo, Isso, né? tem várias compressões, né? Tem várias graduações. Quem tem trombose precisa usar uma meia com uma compressão alta, que é essa que você tá. Essa que está aqui comigo. É. Essa é de compressão alta. Essa tem alta compressão. Vou colocar aqui tá? a mão por dentro para vocês verem. Realmente ela é bem forte, né? O tecido. Eu não consigo abrir a mão, para vocês terem uma ideia, ó, de tão forte que é. Mas essa pressão incomoda bastante. Como é que a pessoa pode fazer? Existe alguma técnica para ela acostumar a utilizar uma meia tão apertada quanto essa? A frequência de utilização. Conforme a pessoa vai usando essa meia, ela percebe a melhora que vai trazendo o sintoma dela. Então, ela percebe a melhora no inchaço, a melhora naquele peso que ela sente na perna e a pessoa acaba não conseguindo ficar sem a meia. Uhum. Mas não tem nenhuma outra técnica. Na verdade, quem usa regularmente percebe o benefício. E quem tem trombose, não tem jeito, precisa usar a meia, é Eu sei obrigatório. que a senhora ia falar assim, ó, tem que comprar uns 2 números maiores, né? Porque geralmente a perna mais inchada, se eu comprar um número certo da minha meia, né, vai ser dificílimo eu colocar. Mas isso é um ponto lá, muito né? importante. A meia sempre tem que ser comprada do tamanho da sua perna. Então, uma perna com trombose que vai estar inchada, você vai ter que comprar, você vai fazer a medida, que os fabricantes, eles orientam como que você faz essa medida, e você tem que comprar uma meia do tamanho da sua perna. Entendi. Não adianta você comprar uma meia menor, que aí realmente não vai dar para colocar. Não adianta se enganar também não, né? Nem comprar uma maior para colocar. Agora, a gente falou muito, né, dos sintomas, vamos falar um pouquinho de prevenção, né? O que a gente pode fazer, quais os cuidados que a gente tem que tomar para evitar que a trombose aconteça. Então, sempre ter uma alimentação saudável, um hábito de vida saudável, praticar atividade física, evitar o excesso de peso, evitar o tabagismo. São essas medidas que ajudam a gente a prevenir a trombose. Claro, em quem tem algum fator de risco, quem tem varizes, procurar sempre um médico para poder ver a necessidade de usar uma meia de prevenção. Basicamente isso. Ou seja, cuidar da saúde, Isso. que é o que a gente sempre fala aqui no programa, dá para evitar muita coisa, não é, Fabinho? Verdade. Então já foi respondida aqui a pergunta. Deixa eu agradecer aqui a participação. Cadê o nome dela? Não colocou aqui? No final? Aqui, Lourdes, de Cássia, lá de Londrina, no Paraná. beijo. Obrigado pelo carinho, viu? E pela pergunta, ela respondeu a sua pergunta aí. Vamos aos mitos e verdades rapidinho, doutora. Mitos e verdades sobre a trombose. Apenas mulheres têm trombose. Mito ou verdade? Mito. Mito. Homens também têm trombose. O que acontece é que as mulheres, por vários fatores da vida, então gestação, uso de hormônio, as mulheres acabam tendo um risco maior de ter trombose do que os homens, mas homens também têm trombose. Salto alto também prejudica, porque tem muita mulher que fala assim, ai, poxa, eu usava muito salto, aí deu varizes, aí virou trombose. Isso também prejudica ou não? Isso também é um mito. Muita gente relaciona o uso de salto alto com varizes, mas não tem muita relação. Entendi. Mito ou verdade? Quem viaja de avião tem mais predisposição a desenvolver trombose? Verdade. Verdade. Viagens acima de 4 horas, viagens longas, elas requerem uma atenção maior. Então, esses pacientes, por ficarem muito tempo sentados, é a trombose do viajante. Quando esses voos são longos, voos de 10 horas, existe um risco aumentado, sim. E o que fazer para prevenir? Evitar
consumo de bebida alcoólica, remédios para dormir, porque a pessoa tem que andar a cada 2 horas, anda um pouquinho no avião, faz um pouco de movimento com a perna, igual acelerar um carro para poder movimentar a panturrilha, tomar bastante água, tudo isso no voo ajuda a prevenir. Muito bem. Os pacientes submetidos à cirurgia de joelho, quadril e trauma como fraturas são os principais grupos de risco. Mito ou verdade? Verdade. As principais cirurgias relacionadas com aparecimento de trombose são cirurgias ortopédicas, de quadril, de joelho. Isso é verdade. Tem um risco alto de ter trombose, por isso que até faz uma profilaxia. Esses pacientes, eles tomam esse remedinho anticoagulante como forma de prevenir o aparecimento de trombose. Doutora, mito ou verdade? É possível que a trombose venosa profunda ocorra nos membros superiores? É possível. É verdade. Possível. É verdade. Uma trombose de membros superiores, ela é bem mais rara do que nos membros inferiores. Geralmente, ela está relacionada com o uso de algum catéter, em paciente que tem catéter para fazer quimioterapia, para hemodiálise. Então, geralmente, tem algum fator que predispõe a ter a trombose. Mas pode ser espontânea também. É mais raro, mas pode acontecer. Muito bem, tá aí. Nós esclarecemos, então, algumas dúvidas, né? Tem muito mais. Eu sei que o pessoal tá mandando mensagem porque o telefone não para de chamar. Mas a gente quer agradecer a presença da doutora Ana aqui. Muito obrigada, viu? Esperamos recebê-la novamente em breve. Com certeza, pode deixar. Obrigada. E quem quiser entrar em contato com ela, o WhatsApp tá aí na telinha, DDD 11 97434 3330 e no Instagram, doutora.dra.anasarp_vascular, igual tá aqui no vídeo para vocês. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada.